isso é com muito gosto que eu apresento a Paula. Um gosto especial até. A Paula foi da primeira leva de alunos que eu tive e tenho a sorte de ter vindo a conseguir trabalhar com ela ao longo destes anos todos. Tenho tido, penso eu, não só em termos do Centro de Oceanografia, mas também em termos nacionais, pelas suas participações muito ativa, por exemplo, na Liga de Proteção da Natureza, em tudo o que é relacionado com problemas ambientais, como resolver esses problemas, como avaliar esses problemas. E agora, de facto, foi uma pessoa que foi fundamental quando pensámos nesta problemática da introdução de espécies exóticas marinhas e arrancámos com a proposta de um projeto AFCT que foi bem sucedido e que eu diria quase que gerou tanta informação que nós ainda estamos a processar, que infelizmente do ponto de vista de indicadores palpáveis ainda não temos, mas de facto a riqueza de informação que temos e a informação que conseguimos em áreas que praticamente nada tem sido investigado até agora cá em Portugal, foi de facto muito satisfatório, foi muito bom. E a Paula sempre teve um papel fundamental. Deixo ela a palavra agora. Obrigada, Ana, por essa apresentação tão simpática. Muito boa tarde a todos, sobretudo os meus colegas. Alguns de vocês já conhecem o trabalho que eu vou apresentar, outros ainda não. Em geral, nós conhecemos mal, as coisas estão mais próximas de nós. Portanto, hoje, já que eu não arranjava nenhuma vítima para Quintas do Mar, pumba, arranjo a minha apresentação. E, efetivamente, hoje venho-vos falar da introdução de espécies exóticas. E a grande questão desta palestra é: a introdução de espécies exóticas aumenta a biodiversidade marinha? Será que sim ou será que não? Temos mais espécies, temos mais biodiversidade. Fala-se tanto em biodiversidade, hoje ficar em biodiversidade. Vamos lá ver como é que este assunto resulta. E, antes de mais, espécies exóticas. Quando falamos em exótico, estamos a falar de quê? Uma coisa é falar para o público científico, outra coisa é falar para o público em geral. Quando eu falo de espécies exóticas, ou coisas exóticas, exóticos, tribos africanas, palmeiras. Será isto? Será disto que estamos a falar quando falamos de espécies exóticas? Bem, efetivamente há uns quantos conceitos que não são sempre consensuais. Há alguma discordância sobre estes conceitos relacionados com as espécies exóticas, mas aceita-se que uma espécie exótica ou não indígena será uma espécie introduzida em áreas onde não ocorre naturalmente, sobretudo por ação humana. E para além disso, existe o conceito de invasora, ou seja, para além de ser exótica, pode ser invasora. E isso acontece quando, para espécies cuja introdução é uma causa de ameaça para a diversidade, para a economia ou para a saúde humana, ou seja, tem impactos reconhecidos e palpáveis. Ainda temos um outro conceito neste âmbito, que são as espécies criptogénicas. No fundo, são aquelas que nós não sabemos muito bem se são exóticas ou não, porque não sabemos muito bem a sua origem, e isso pode acontecer porque temos poucos dados históricos, não sabemos muito bem o que é que cá estava, portanto não sabemos se uma espécie foi introduzida entretanto, ou seja, existiu sempre numa determinada área, ou até por causa da questão das alterações climáticas. Há espécies que neste momento estão a expandir a sua área de distribuição por causa da ocorrência de alterações climáticas, mas não foram necessariamente introduzidas por via da ação humana. No entanto, estão a ocorrer em sítios onde não ocorriam naturalmente. E esta é uma das questões polémicas: devemos considerar essas exóticas ou não, e não indígenas ou não? Há autores que acham que sim, há autores que acham que não. E qual é a situação atual em relação a esta questão? Bem, a introdução de espécies exóticas é reconhecida como a segunda causa mais importante da perda de biodiversidade marinha, portanto é um problema relevante para a questão da diversidade marinha, e é um problema mundial. E se nós olharmos para este mapa, vemos um registro de espécies invasoras marinhas conhecidas, e estas são as tais invasoras, que têm impactos reconhecidos. E qual é o padrão que reconhecemos ali? Aquelas mais vermelhas são os locais onde ocorrem mais espécies exóticas. Portanto, onde é que vemos os vermelhos? Europa, América do Norte, Austrália, portanto, países desenvolvidos sobretudo. Portanto, efetivamente temos o maior número de espécies exóticas introduzidas em países mais desenvolvidos, ou então, ainda há a hipótese de conhecermos melhor introduzidas nesses países mais desenvolvidos, que também são aqueles onde existe maior número de estudos. E esta também é uma questão que ninguém que trabalha nesta área sabe responder com precisão. E como é que estas espécies são introduzidas? Bem, conhecem-se um conjunto de vetores de introdução de espécies exóticas marinhas, sendo o mais importante a navegação, é reconhecido como o vetor de introdução mais relevante, a aquacultura, é outro dos vetores de introdução,
A construção de canais que estabelecem a ligação entre áreas que antes não tinham uma relação, também é uma forma de introdução de espécies exóticas. A aquariofilia e o comércio de espécies vivas para a alimentação. E dentro destes, se olharmos para a navegação como um dos vetores principais, como é que isso pode acontecer? Esta é uma das formas de introdução, águas de lastro. E, efetivamente, parece que tudo começou em Portugal. Estas, fazem-nos lembrar alguma coisa? As nossas caravelas portuguesas transportariam água de lastro? Não era propriamente águas de lastro, mas pedras de lastro. E, efetivamente, se bem que nós pensamos que através de sedimentos seria difícil a transmissão de espécies, a verdade é que não, porque estes eram mantidos num ambiente úmido e portanto, propício à sobrevivência de algumas espécies que, em geral, são bastante resistentes e depois se propagam para uma área diferente da sua área natural. Bem, agora, voltando à atualidade, neste momento, estima-se que cerca de 10 mil espécies marinhas são transportadas diariamente em tanques de lastro em todo o mundo. Portanto, é um número bastante significativo. E o processo é este. Quando um navio chega a um determinado porto e descarrega, enche os seus tanques de lastro com água do local onde descarrega para compensar o peso do navio e poder navegar com estabilidade. Navega para o seu local de destino e quando chega a esse destino e vai voltar a carregar, descarrega a água dos tanques de lastro para poder compensar com o peso da carga que vai transportar. E esse ciclo continua, portanto temos transporte de águas entre vários locais para compensar o peso da carga que os navios transportam de um local para o outro. Há navios que não fazem este processo tal e qual como aqui está, esvaziar o tanque todo ou encher o tanque todo. Por exemplo, os porta-contentores, que em geral trocam os contentores em todos os portos onde acostam, fazem pequenas trocas para compensar, por exemplo, o peso entre o bombordo e estribordo do navio quando estão a fazer as operações de carga e descarga. Portanto, não é necessariamente esvaziar todo o tanque ou encher todo o tanque, mas há sempre trocas de água nos locais onde é feita a carga e descarga. Incrustação, uma outra forma de introdução também ligada à navegação. Isso acontece porque os cascos das embarcações são usados como suporte de fixação para espécies de substrato rochoso e podem ser transferidas para locais diferentes da sua área de distribuição natural. Portanto, os nossos portos e as nossas marinas são um local preferencial de fixação de espécies que chegam por esta via. E, efetivamente, isto é um cenário conhecido. A fixação do organismo nos cascos tem impactos económicos, porque reduz a velocidade do navio e aumenta o consumo de combustível pela resistência à água, pelo facto de existirem todos aqueles organismos incrustados. Portanto, temos aqui um impacto económico reconhecido. E, para além disso, as diferenças de temperatura entre a água do mar e os portos e marinas favorecem a reprodução ou induzem a reprodução de algumas espécies que estão nos cascos dessas embarcações. Por este choque de temperatura pode haver indução à reprodução e depois a fixação dessas espécies nos sítios onde as embarcações acostam. A aquacultura. Efetivamente, a introdução de espécies para a aquacultura tem sido fonte de algumas introduções, quer intencionais, quer involuntárias. A própria espécie que é produzida em aquacultura muitas das vezes é libertada no meio natural e aí se instala e depois prolifera, muitas vezes com algum sucesso. Mas pode acontecer, como por exemplo, através das ostras, que para além da própria ostra, podem transportar outros organismos e servir por isso de veículo de introdução para outras espécies, macroalgas, poliquetas, temidários, outros que se possam fixar na concha ou até mesmo no meio intersticial da própria ostra ou outros bivalves. Portanto, não é apenas a espécie que é produzida para a aquacultura, mas outras que possam ser transportadas nessas espécies. O comércio de espécies vivas também é uma forma potencial de introdução. Esta é a mais óbvia, o isco vivo. Acho que já todos ouviram falar da minhoca coreana. A minhoca coreana é usada como isco vivo, é importada para essa finalidade e efetivamente os pescadores, quando já estão um bocadinho cansados de pôr a minhoca na linha e o que é que pensam? E agora o que é que eu faço com o resto do isco? E em geral não o levam para casa, deitam-no ao mar porque assim pode sobreviver. Pobre da minhoca, não vamos matar a minhoca. Mas é uma forma potencial de introdução de uma espécie exótica. Em Portugal ainda não sabemos de nenhuma espécie que potencialmente tenha sido introduzida por esta via, mas é uma via potencial de introdução de espécies exóticas. Para além disso,
Estas também têm uma outra forma de transporte de outras espécies, que é, por exemplo, se forem comercializadas em algas. Muitos destes poliquetas são comercializados em caixas que vêm cobertos com algas. Essas algas também podem trazer outros organismos intersticiais e, portanto, ser um veículo de introdução de outras espécies para além da própria minhoca. A aquariofilia, um outro vetor de introdução. Por exemplo, o comércio de plantas, invertebrados e peixes para a aquariofilia pode ser um vetor de introdução, quer porque os donos do aquário se cansaram de ter aquela espécie de coitadinho do peixe, não vamos matar o peixe, vamos libertá-lo aqui no lago mais próximo, pode ser um veículo de introdução involuntário. Ou, no caso desta espécie em particular, a Caldera taxifolia, uma macroalga, supostamente foi introduzida a partir do aquário do Mónaco, no Mediterrâneo, e neste momento propaga-se pelo Mediterrâneo e já está numa zona muito próxima do Algarve. Portanto, é possível que venha a ser uma espécie introduzida na zona sul de Portugal, pelo facto de já ser bastante abundante na zona do Mediterrâneo. E falámos de veículos de introdução, agora vamos falar um pouco dos impactos. O que é que podem ser os impactos da introdução destas espécies? Bem, antes de mais, temos impactos ambientais variados, alterações dos fatores abióticos pela intervenção das próprias espécies e do ecossistema em geral, mas também afetação ou eliminação de espécies nativas por competição por espaço, competição pela luz, no caso das macroalgas é bastante relevante, pelos recursos alimentares ou até mesmo predação direta. Portanto, e como consequência da introdução de espécies exóticas, temos em geral uma perda da biodiversidade. Temos impactos económicos relevantes, já falámos de um deles, as embarcações. A limpeza e manutenção é um custo económico elevado para os donos das embarcações. Infraestruturas de rega podem ser afetadas por espécies exóticas. Aqui está um exemplo, Corbicula a ameijo asiática. É um bivalve presente em todas as bacias hidrográficas portuguesas e já se conhecem casos de invasão dos sistemas de rega do Mondego, em que teve custos extremamente elevados para a remoção da espécie desses canais de rega e a sua reativação. O mesmo pode acontecer, por exemplo, nos sistemas de arrefecimento das centrais termoelétricas, se esta espécie entrar nesse sistema, e é extremamente complicada a remoção da mesma. A pesca, pode haver afetação de espécies com interesse comercial, portanto, a pesca também ser afetada. Exemplo disso, embora nós não tenhamos a certeza, pode ser o caso da ameijo japonesa, em que a ameijo japonesa supostamente veio competir com a espécie nativa, que era a ameijo boa, e essa neste momento é rara, no estuário do Tejo, onde a ameijo japonesa foi introduzida. Portanto, tivemos aqui um benefício e uma desvantagem. Por um lado, a pesca da ameijo boa foi bastante afetada, porque basicamente a população desapareceu. Por outro lado, a pesca da ameijo japonesa neste momento é bastante rentável, portanto temos aqui um efeito positivo. E também não sabemos ao certo se a diminuição do estoque da ameijo boa foi uma consequência direta da introdução da ameijo japonesa ou se já foi uma consequência da sobrepesca da própria ameijo boa. Portanto, aqui temos incerteza pelo facto de também não termos dados históricos suficientemente bons para poder avaliar devidamente esse problema. Há uma estimativa, acho que há 2 anos atrás, foi estimado um prejuízo de 46,7 milhões de euros por ano para as pescas e a aquacultura, causado pela presença de invertebrados e plantas marinhas exóticas. Portanto, isto tem um impacto económico real. Podemos ter consequências para a saúde humana. Este é um dos exemplos que é frequentemente dado sobre a potencial consequência para a saúde humana da introdução de uma espécie. Acredita-se que a cólera, um organismo patogénico, pode ter sido introduzido através das águas de lastro, nos vários sítios onde ela neste momento prolifera, portanto, pode ter consequências para a saúde humana. E aqui um exemplo que é estudado pelas nossas colegas das microalgas, o Gymnodium incatenatum, um dinoflagelato que pode causar intoxicações de tipo paralisante, uma vez que esta alga forma volumes, em geral quando há a ocorrência da Poeling, e é ingerida por os bivalves que nós consumimos e depois tem estas consequências para nós, não para o próprio bivalve, mas para nós. Neste momento também se põe em causa o facto do Gymnodium incatenatum ser uma espécie exótica ou não. A Ana Amorim trabalha com este caso específico e os registros históricos dos sedimentos, da acumulação de sedimentos, já parecem dar indicações que talvez não seja uma espécie exótica. Mas, mais uma vez, ainda não temos certezas sobre isto. E em termos de regulamentação, como é que este tema está incorporado em termos de regulamentação? Bem, nós temos
Diretiva Código da Água e a Diretiva Estratégia Marinha, que efetivamente requerem o bom estado de todas as massas de água, a primeira até 2015 e a segunda até 2020. No entanto, apesar de a Estratégia Marinha incluir a introdução de espécies exóticas como um dos critérios de avaliação deste bom estado ecológico, a Diretiva Código da Água não o inclui especificamente. Portanto, há grupos taxonómicos para os quais este critério é utilizado, por exemplo, os peixes de água doce, tem-se em conta o número de espécies exóticas presentes, mas para outro tipo de organismos, de grupos taxonómicos, este fator não é tido em conta. Temos neste momento a Convenção Internacional para o Controlo e Gestão de Águas de Lastro e Sedimentos de Navios, que foi aprovada em 2004, mas ainda não foi ratificada. Tem que ter um número de Estados-membros que ratifiquem a Convenção para que ela entre em vigor e, salvo erro, neste momento faltam 2 Estados-membros para a Convenção entrar em vigor. E, logo que isso aconteça, todos os armadores vão ser obrigados a ter um sistema de tratamento das águas de lastro antes de estes carregarem os navios nos portos onde acostam. Portanto, podem imaginar que isto tem impactos do ponto de vista económico bastante relevantes, porque vai ter que ser instalado este sistema de tratamento em todos os navios, porque o tratamento faz-se a nível do navio e não no porto em si. Em Portugal, temos o Decreto-Lei 565/99, define restrições à introdução de espécies exóticas. No entanto, este Decreto-Lei tem um conjunto de anexos com listas de espécies exóticas e que não contém nenhuma espécie marinha nessa lista. Portanto, à data em que foi publicado este Decreto-Lei, ainda não se conhecia a existência, ou não era reconhecido o registro de espécies exóticas marinhas em Portugal, portanto, não consta da lista. E, efetivamente, como é que estamos em Portugal em relação a este assunto? Bem, efetivamente, o registro de espécies exóticas tem sido pontual e não existem inventários sistematizados ou bases de dados. Isto para marinhas, porque para o cenário das águas doces é completamente diferente. Está a ser revista a legislação que regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna, que é aquele Decreto-Lei de 99. No entanto, esta revisão, que eu saiba, já está a acontecer desde há 4 anos ou 5 para cá. E ainda não se ouviu falar de nenhum Decreto-Lei novo, portanto, não sabemos até que será publicado. O conhecimento sobre os impactos de espécies exóticas é muito reduzido e não existem planos de ação para prevenir e mitigar esses impactos. Isto, por um lado, por aquilo que eu vos disse, nós não temos dados históricos suficientes que permitam avaliar o tipo de impactos que estas espécies possam ter causado e, efetivamente, ainda não há nenhum programa nacional para agir, para implementar programas de ação para prevenir ou mitigar os problemas causados por estas espécies. E não existem campanhas de sensibilização específicas para este tema. Portanto, quando falamos da questão das espécies exóticas ao público em geral, as pessoas desconhecem sobre o que é que se está a falar e, em geral, pensam que uma espécie nova é uma coisa boa. Portanto, aumentamos a biodiversidade. Este era o cenário que nós conhecíamos há 4 anos atrás. Em termos de registro de espécies exóticas, o que se sabia a partir de um projeto que foi o DAISY, um projeto em que houve um inventário de espécies exóticas na Europa. Para Portugal estavam registadas 23 espécies marinhas para o continente e 24 para os Açores. Portanto, se olharmos um bocadinho para o cenário dos países vizinhos, o que verificamos é que há um número inferior de espécies exóticas registradas em Portugal, comparativamente aos restantes países vizinhos, e era um total de 46 espécies. E nós pensámos, e isto será porquê? Temos menos potencial para a introdução de espécies exóticas em Portugal? Há menos condições? Temos condições menos propícias? Isto aqui é muito agreste e elas não conseguem instalar-se? Ou será que não conhecemos o suficiente sobre isto? Então, decidimos fazer um projeto, que a Ana falou, o projeto Inspect. E, efetivamente, este projeto foi um projeto financiado pela FCT, que teve início em outubro de 2008 e terminou em 2012. No entanto, o trabalho continua, apesar do projeto ter terminado. Teve vários parceiros envolvidos, 3 universidades, a de Lisboa, através do Centro de Oceanografia, a dos Açores e a de Évora, o Núcleo de Sines, 2 institutos públicos, o ICNB, agora ICNF, e o IPTM, que agora não sei o que é, também é o Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, neste momento foi dividido em 2 e uma parte está na DGRM e a outra parte ainda não sei muito bem onde é que está. E também tivemos como parceiros a Liga para a Proteção da Natureza, uma organização não governamental. Os principais objetivos deste projeto foram inventariar as espécies exóticas marinhas em estuários e zonas costeiras portuguesas,
identificar condições ambientais favoráveis à fixação de potenciais invasoras, caracterizar a torre de introdução e contribuir para a sensibilização do público. Portanto, podem ver que este inspecto era assim, tudo. Temos fazer tudo. E neste momento já temos resultados. E basicamente este mapa resume os nossos resultados. Aquelas bolinhas amarelas são o número de espécies registadas em cada um daqueles locais e basicamente está dividido entre ilhas, Açores e Madeira, e depois temos os vários estuários e a zona costeira norte, a zona costeira noroeste, a zona costeira sudoeste e a zona costeira sul. Portanto, podemos ali ver mais ou menos quais são os números e depois aqueles símbolozinhos representam onde é que existem portos e marinas. Porquê? Porque procuramos uma relação entre a existência de portos e marinas e o número de espécies exóticas, uma vez que sabemos que a principal rota de introdução será a navegação. E, quando terminámos o projeto INSPECT, dizíamos, temos 81 espécies exóticas, era a nossa lista. Grande maioria invertebrados, também uma boa parte de macroalgas e algumas espécies de microalgas. Mas, neste momento, continuamos a compilar, já temos uma lista de 110. Portanto, de 2012 para 2013, passámos de 81 para 110, e a verdade é que esta lista está em permanente atualização. Todos os dias vemos publicações novas com novas espécies exóticas. Todos os dias, quando fazemos amostragens, encontramos uma espécie e depois vamos tentar perceber o que é, e afinal, uma espécie exótica. Portanto, a lista vai crescer e provavelmente não teremos menos que os nossos países vizinhos. E os nossos resultados, como nós queríamos perceber esta relação entre vetor de introdução e espécies exóticas, tentámos fazer aqui uma relação entre o número de espécies exóticas, são as tais bolinhas amarelas, o número de navios, o volume de tráfego de navios comerciais, que são as barras azuis, e o número de marinas, que são as marinas. O número de marinas são as barras verdes. Tentámos encontrar uma relação entre estas coisas. E o que é que concluímos? Que as ilhas parecem ser habitats preferenciais para as espécies exóticas, porque efetivamente vemos um maior número registado nas ilhas do que em cada um daqueles locais do continente. E nos estuários, o número de espécies exóticas está correlacionado, e esta correlação é extremamente elevada, bastante significativa, com o volume de tráfego de navios comerciais e com o número de marinas implantadas nessa área. No entanto, nas ilhas e nas zonas costeiras isso não acontece. Portanto, de uma forma geral, o que é que nós pensamos? Que efetivamente as ilhas parecem ter mais espécies exóticas pela questão da disponibilidade do nicho. As ilhas são de formação bastante mais recente do que a zona continental, portanto terão maior nicho ecológico disponível para a fixação de novas espécies, e talvez por isso não haja esta relação entre os vetores de introdução e o número de espécies. Os nossos resultados, olhamos um bocadinho para as características das espécies e tentámos perceber como é que elas poderiam ter sido introduzidas. E vimos que grande parte das espécies desta lista tem indicação, quer pelo seu ciclo de vida, quer pelo que se sabe do processo de introdução, parecem ter sido introduzidas pelas águas de lastro e por incrustação, portanto, mais uma vez, por navegação. Depois, para algumas, achamos que foi a aquacultura e para outras, não sabemos, simplesmente. Portanto, a navegação parece ser efetivamente o vetor principal de introdução. Depois, fomos olhar de onde é que estas espécies são originárias, qual é a origem destas espécies que estão introduzidas em Portugal. E aquilo a que chegámos à conclusão foi que a maioria das espécies são provenientes da região do Indo-Pacífico e do Japão, as que estão aqui registradas em Portugal. Portanto, pensámos, então isto quer dizer o quê? Para termos maioritariamente espécies do Indo-Pacífico é porque temos muitos navios a vir do Indo-Pacífico? Então fomos olhar para o principal vetor de introdução, navios. Fomos olhar para as origens dos navios que acostam aos portos portugueses a nível nacional. E, de uma forma geral, o tráfego europeu e nacional são dominantes. Como vocês veem ali, Portugal, os navios que circulam entre os portos portugueses representam uma grande parcela do tráfego nos portos portugueses, e depois quase todos os outros são provenientes de portos da Europa. Portanto, não vêm do Indo-Pacífico. Conclusão: a maioria das espécies são introduções secundárias, ou seja, primeiramente foram introduzidas a partir do Indo-Pacífico e outras regiões nativas para portos europeus que servem de hub, que fazem a distribuição do comércio a nível da Europa, tipo Amsterdão, Roterdão, Algeciras, são portos que fazem distribuição a nível europeu. Portanto, em Portugal já serão introdução secundária e depois, mesmo a nível nacional, ao longo dos portos portugueses, serão introduções terciárias, quaternárias, por aí fora. Isto é uma sequência.
E alguns exemplos, temos estado aqui a falar em espécies exóticas, só alguns exemplos daquelas mais relevantes. Há a meijo asiática, que já vos falei que pode efetivamente colonizar os canais de rega e neste momento está presente em quase todas as bacias hidrográficas portuguesas. No Minho, os trabalhos realizados por um colega que trabalha lá indica que ela ocupou o espaço do mexilhão de água doce, portanto irá competir naturalmente com uma espécie nativa. O caranguejo chinês é outro exemplo de uma espécie exótica presente nos estuários do Minho e do Tejo. Nós tivemos uma aluna de mestrado a trabalhar com esta espécie e efetivamente chegou à conclusão que ele é bastante abundante, está bastante bem instalado, quer na zona estuarina, quer em toda a bacia hidrográfica do Tejo, e usa a zona estuarina numa fase do ciclo de vida apenas. Caranguejo azul, outra espécie que foi registada nos estuários do Tejo e do Sado. No entanto, recentemente não tem havido registros, apesar do Filipe ter visto no Sado, mas eu não sei, atualmente acha-se que já é uma população instalada, porque até há pouco o registro era apenas pontual. Sim, mas continuam a apanhar. Portanto, ele continua presente nos estuários do Sado. Poucos indivíduos. Ok. Portanto, parece ser uma população que já existe há muitos anos, mas que não é efetivamente muito abundante nos nossos estuários. Brioso esparguete é uma espécie que está na ilha de São Miguel, Horta e Pico, e foi registrado em 2009 e compete com as espécies nativas, portanto causa perda de biodiversidade e influencia a dinâmica da cadeia alimentar e afeta negativamente a atividade pesqueira pelo facto de fazer este tipo de extensões que depois impedem as próprias embarcações de circular. E uma que foi registada pelo nosso colega Ricardo, que não está aqui hoje, em 2010, numa marina da zona de Lisboa, é o Código Frágile. Ainda não sabemos muito bem se é uma espécie estabelecida, em que estado é que está a população atualmente, portanto houve um registro pontual, mas não sabemos se ela está a proliferar ou não, mas temos já um alerta desta espécie. Portanto, o que é que concluímos? Que 110 espécies exóticas já aumentaram a biodiversidade marinha em Portugal? Se calhar, se olharmos para o número, sim. Se olharmos para os impactos, provavelmente não, porque o facto de se introduzirem estas novas espécies vem criar dinâmicas que causam impactos sobre as espécies nativas e, portanto, poderão causar uma perda de biodiversidade ao nível das espécies nativas. Portanto, efetivamente, o facto de termos um maior número de espécies não significa que tenhamos uma maior diversidade, até porque afetamos a biodiversidade nativa em Portugal. E foi esta a conclusão principal a que chegámos. No âmbito do projeto, produzimos este folheto de divulgação com o público em geral, porque achámos que era insuficientemente conhecido este tema. Podem ver aqui uma ilustração que foi inspirada numa ilustração do nosso colega Tadeu, portanto, ele é que deu a inspiração para este folheto e resultou esta coisa gira. E é tudo. É o que nós sabemos neste momento sobre espécies exóticas. Portanto, se quiserem perguntar alguma coisa, se nós soubermos responder, estarei disponível. Dentro do grupo das espécies exóticas que ocorrem em Portugal e relativamente à origem de onde elas vêm, há muitas espécies que vêm da zona da Europa, da zona do Atlântico, do Mediterrâneo, mas há algumas espécies ou há poucas espécies As da Europa e do Mediterrâneo, ou só há espécies que são a mesma espécie que são partilhadas e se calhar não sabes que as espécies que existem cá ou os indivíduos que existem cá se calhar vêm também já de populações de outras partes da Europa. Na Europa, a questão é, em geral, as espécies têm uma distribuição contínua ao longo dos países da Europa, se bem que há algumas zonas em que essa distribuição é diferente. Mas, por um lado, temos poucos dados históricos que nos permitam perceber se essas espécies estavam, e sobretudo em Portugal, os dados mais antigos que nós temos são do Nobre, os trabalhos do Nobre são de 1930. Portanto, é extremamente difícil percebermos se serão sido introduzidas a partir da Europa ou não, ou se farão parte da área natural. E depois, para além disso, temos a expansão natural, a expansão biogeográfica das espécies que ocorre, quer por alterações climáticas, quer pela própria dinâmica das espécies. Portanto, não. Que eu me lembre, não, salvo erro, do norte da Europa, talvez tenhamos uma ou duas espécies que possam ter sido introduzidas a partir do norte da Europa, mas não há muitas certezas sobre isso. A minha questão, mais concretamente científica, é: será que
apresentam novel traits que conseguem basicamente ter uma vantagem relativamente às espécies que existem cá. Em geral, o que acontece em relação a todas as espécies introduzidas é que são espécies tolerantes. Portanto, têm uma facilidade de adaptação a condições completamente diferentes daquelas que são a sua área de distribuição nativa. Portanto, se são mais tolerantes que as europeias ou não sei. Acho que ainda não sabemos o suficientemente sobre isso, mas todas as espécies introduzidas são tolerantes. E depois é tal questão, como não sabemos se, ao nível da Europa, houve introdução de espécies exóticas a partir de sítios onde elas não existiam previamente, não sabemos muito bem responder a isso. O conhecimento que temos é limitado. Não sei. Estou a sugerir isto porque os peixes de água doce, as espécies que têm mais sucesso, provavelmente são aquelas que têm características de life history totalmente diferentes das nativas. Então acabam por apresentar um novo trait ou ocupam um nicho disponível ou um diferente nicho que não existe no próprio ecossistema todo, nomeadamente espécies predadoras, tipicamente predadoras, que os ecossistemas de água doce não têm espécies de peixes de água doce predadores ou espécies que fazem ninhos para fazer as posturas. Cá não há nenhuma espécie que faça isso. Essa analogia é possível? Sim, os dados que nós temos comparativos entre ilhas e continente parecem corroborar que essa ideia pode ser verídica, porque efetivamente nas ilhas parece-nos haver um número de espécies exóticas significativamente alto comparativamente ao continente e pouco relacionado com os vetores de introdução conhecidos. Portanto, pode ser isso, pelo facto das ilhas terem a disponibilidade de nichos ecológicos que no continente já não existe dessa forma. Portanto, pode ser um motivo, sim. Só um comentário. Penso que lá está o João Piloto, por exemplo, está a investigar um pouco nessa linha, tentar perceber até que ponto as introduzidas têm, por exemplo, maior capacidade de responder a contaminação por metais, a contaminação de outro. Portanto, mas ainda de facto sabe-se muito pouco. Eu tenho duas questões. Focaste no princípio uma questão que é o facto de uns autores defenderem que o alargamento da distribuição das espécies como consequência das alterações climáticas poder ser considerado introdução de espécies exóticas. Gostava de saber, uns defendem isso e outros não. A tua opinião sobre o assunto. E o outro é de certa forma, os resultados do INSPEC, conseguir ter algum otimismo relativamente aos impactos negativos da introdução de espécies exóticas, já que, sendo secundárias, a Convenção das Águas de Lastro poderá minorar os danos no caso do nosso país. Gostava de saber o que é que tu achas sobre isso. Sim. Bem, em relação à primeira questão, eu acho que não. Que a expansão da área de distribuição nativa, por exemplo, por efeito das alterações climáticas, essas espécies não devem ser consideradas exóticas. Isso porque a própria expansão natural das espécies ao longo da história do planeta também decorre de alterações climáticas que não são propriamente a ação do homem. Portanto, eu acho que não devem ser incluídas. Em relação à segunda questão, em relação à Convenção, bem, aquilo que nós sabemos em relação aos impactos das espécies exóticas é que, e ao seu controle, é praticamente impossível controlar ou erradicar as espécies exóticas presentes. Portanto, aquilo que nós vamos dizer é que a melhor medida é a prevenção. E a Convenção das Águas de Lastro é uma forma de prevenção de introdução de espécies exóticas por esta via, que é uma das mais relevantes das Águas de Lastro. Eu acho que pode minimizar este problema, mas não vai resolvê-lo, porque há países que não vão ser abrangidos por esta Convenção, portanto não vão estar ao abrigo desta Convenção, e não temos a certeza se os métodos de tratamento serão assim tão eficazes, porque já houve outros, por exemplo, já se propôs que se fizessem trocas oceânicas, porque supostamente as espécies que vivem em meio oceânico não sobreviveriam nas zonas costeiras. Mas, por exemplo, o trabalho que nós fizemos no ano passado, aqui, a Ana e a Nuxa dos Açores que colaboraram, mostrou que essas trocas oceânicas podem não ser assim tão eficazes na eliminação das espécies, até porque há águas residuais que ficam sempre constantes de lastro, é difícil eliminar toda a água, os sedimentos e os quistos presentes nos sedimentos também não são eliminados quando se fazem essas trocas, portanto, não é necessariamente eficaz todos os tipos de tratamento que nós conhecemos de minimização
não são totalmente eficazes. Podemos minimizar, mas... Neste momento, o que está a fazer, o tratamento das águas de lastro vai passar a ser de forma a reduzir o número de indivíduos detectáveis dentro do mar. Portanto, são sistemas de filtração equipados nos navios. Portanto, não vai-se deixar de fazer as trocas oceânicas. A ideia é... Não, eu estava a dizer isso, sistemas o otimismo que eu estava a ver, isso era exatamente porque, sendo a maioria da navegação vem aqui ter proveniência europeia e sendo eles quem assina a convenção, estaremos mais protegidos por não estarmos constantemente a ser invaded by asiáticos. Percebe? Sim, ou seja, se eu tivesse um tráfego marítimo predominantemente constituído por frota asiática que não respeita, não assinam as convenções, estávamos muito mais vulneráveis a isso, porque a verdade é que não assinando a convenção, eu não tenho segurança de manter o ecossistema, porque os navios não são obrigados a fazer nada desses tratamentos. E das duas, uma, eu proíbo a entrada desses navios nos meus portos. Do ponto de vista comercial e internacional é um drama, porque isso não é execuível. Ou então estou mesmo vulnerável à entrada desses navios. Mas como nós recebemos maioritariamente os navios europeus, que fizeram já... Essas questões têm outras questões práticas relevantes. Por exemplo, as trocas costeiras, no caso das viagens de curta duração, são impossíveis porque tu não tens tempo durante a viagem de que fosse suficiente para trocar as águas de lastro todos os tanques. Isto porque não podes simplesmente despejar um tanque de lastro porque estás a desequilibrar o navio. Tem que ser uma troca muito lenta. E não terias tempo de viagem suficiente para o fazer. Eu não sei se isso se vai colocar em relação aos tratamentos, por exemplo, a nível europeu, porque nós ainda não temos regras, as regras ainda estão a ser definidas. Portanto, eu não sei quanto tempo é que demora a fazer um tratamento, por exemplo, com o BES ou com o ozônio, que são os métodos até agora propostos, da água de lastro que for tratada, da que for descarregada. Portanto, há questões práticas e a nível nacional. Os transportes a nível nacional. Também vais tratar a água de descarregas trocada entre portos nacionais. São tudo questões que eu ainda não sei responder, porque ainda também discussão há grupos de trabalho que estão a trabalhar especificamente sobre Sim, isso. isso vai durar muitos anos, para não dizer décadas, a verdade é essa. Sim, porque em Portugal a verdade é que ninguém pensa sobre isso. Sim e não. Até 2016, a partir de 2016 não pode sair de um navio sem ser já com a instalação dos sistemas de tratamento. Portanto, não há nenhum navio a ser construído. Mas os que assinaram a convenção. Sim, com certeza. Com certeza. E até um prazo que agora não me lembro, todos os que estão a circular Tem que ser reconvertidos de modo a que tem que incluir isso. Claro, mas eu estou a dizer que tem que sempre ser dado não fazer uma ruptura da economia, tem que ser dado um timing para se adaptar às novas regras. Mas, atenção, no Canadá as regras já existem, nos Estados Unidos já existem, na Austrália já existem. A Europa está atrasada em relação a estes países. A Europa, neste momento, já está a fazer as coisas para ir ao encontro destes que já... A Ásia Exato. Portanto, a Ásia, a África e a América do Sul é que ainda não têm essa oportunidade, mas os outros já têm. Uma pergunta. Relativamente às exóticas das ilhas, parece que havia menos regulação relativamente ao número de exóticas com o tráfico marítimo. Exato. Esse número de exóticas serão... Qual é a sua origem, sabes? Relativamente ao que depois falaste da parte asiática. Também são sobretudo do Indo-Pacífico, mas a verdade é que grande parte delas são diferentes das que estão no continente. Portanto, têm requisitos ecológicos diferentes. Será também, pergunto, as que estão a ser consideradas exóticas, devido a um conhecimento menor da fauna existente, e temos sempre aqui o tempo para falar contra nós relativamente a isso, no fim de contas são ilhas oceânicas, com influência de correntes mais ou menos constantes, que não são tão constantes como a gente pensa, e na realidade a minha dúvida é essa, se já existiam, se não existiam, se são da costa, por exemplo, americana e não da costa do outro lado, pode ser um problema diferente, não é? Está a meter tudo no mesmo saco. O caso das ilhas é o mais problemático. Por exemplo, na zona da Macaronésia, é aquela para a qual há mais dúvidas sobre a origem das espécies, sobre se são exóticas ou não. Portanto, é aquela para a qual temos mais pontos de interrogação. E isso será a mudar todos os dias. A espécie que era considerada exótica nos Açores, amanhã já não é, porque se descobriu que faz parte também das outras ilhas macaronésias e, portanto, a área de expansão da distribuição natural inclui as ilhas. Sim.
provavelmente haverá muitas que vão sair da lista e outras que vão entrar. Mas a verdade é que há trabalhos também antigos feitos nas ilhas. Do Nobre, não, do Grunvel. Sim, mas em grupos não está muito mais específico da regionalidade daquilo que vocês fizeram. Sim. É verdade. Mas há alguma questão? Sim, não sei se é que em relação aos micro-organismos, neste caso específico às microalgas, como é que é definido o que é uma espécie nativa orgânica e para a oposição uma espécie exótica? Porque há a teoria cosmopolita dos protistas que diz que potencialmente uma gota d'água pode conter todas as espécies de protistas ou de micro-organismos. Como é que vocês no projeto definiam uma espécie nativa nesse caso? Potencialmente pode ter qualquer espécie, quer dizer, percebo nos organismos maiores, mas nos protistas ou nos microalgas, como é que passa nesse... A primeira questão é dizer que há autores que propõem que os protistas devem ser só concluída. Há autores que não concordam com essa afirmação. Isso é um debate acesíssimo. Portanto, eu, por exemplo, não concordo com essa afirmação. Eu não concordo com a água doce, não concordo absolutamente. Mas que na água, nos oceanos, ou nas costas, ou nos corais, como é que se liga com esse problema? Isto é só por curiosidade, porque não tenho opinião. Não há. Eu mais para mim, é isso que vou responder. As espécies que nós consideramos como potencialmente exóticas, inicialmente, a primeira que nós fizemos foi o Gymnodium catenatum, e no caso do Gymnodium catenatum é uma espécie que nos dá uma possibilidade de ter uma informação histórica que a maior parte das espécies planctónicas não tem, que é o facto de ter os registros que fossilizam e, portanto, nós podemos estudar o registro fóssil e saber exatamente quando é que ela apareceu numa determinada região. Ora, na Austrália, essa espécie está hoje em dia reconhecido que foi introduzida nos anos 70. Portanto, não há qualquer registro nos sedimentos fósseis da Austrália da presença dessa espécie anterior a 1970. Com base em estudos moleculares, têm conseguido, inclusive, vir a seguir qual poderá ter sido as explotações atuais, qual terá sido o seu trajeto. Quando nós estudámos pela primeira vez o registro fóssil cá em Portugal, foi aqui no Tejo, e a informação que tivemos foi que a espécie tinha sido introduzida, tinha aparecido pela primeira vez à latitude do Tejo, que eu estou a falar de cores na costa, na plataforma, não são interiores, é no próprio do Tejo. A espécie poderia ser introduzida por volta de 1900. Portanto, com base no que acontecia na Austrália, com base na história da navegação, em que as águas de lastros, os navios construídos, os primeiros navios com casco com lastros, coincidiam com essa época, pensámos que tínhamos também a introdução de lastros ao catenal. No âmbito deste projeto Inspecto, onde também participava a Sofia Ribeiro, nós alargámos o estudo fóssil um gradiente latitudinal na costa portuguesa, desde Sines até ao Douro. E o que é que nós verificamos? Que a data de chegada é progressivamente mais tarde, de sul para norte. Entretanto, publicaram em Marrocos os resultados do RECOR, em que o Gymnodium catenatum está presente há mais de 3.000 anos. Portanto, neste momento, quando nós no início do projeto afirmámos quase com certeza que era uma introdução e, portanto, era uma espécie exótica, neste momento estamos nesta situação que é uma expansão provavelmente natural do gradiente climático. Portanto, é um problema saber... Sim, a outra espécie é um pouco na linha daquela pergunta do Filipe sobre o Mediterrâneo. As outras duas espécies que nós pomos a hipótese de poderem ter sido introduzidas são Ostreopsis ovata e Ostreopsis siamesis, típicas do Mediterrâneo. Típicas não, presentes no Mediterrâneo, também até há muito pouco tempo no Mediterrâneo que pensava-se que poderiam ser introduzidas. E pensámos que, eventualmente, nessa
ela foi descrita para os Estados Unidos em 75. Então achei que era uma espécie de produzida em Portugal que não aparece nas floras europeias. E tive um investigador que é o Costa, que está na linha de defesa, ele também encontrou isso na Alemanha. Então tive a investigar não só a literatura como amostras europeias. E ele veio descobrir em amostras de 1957, ou seja, 20 anos, 30 anos antes de ser descrita oficialmente, descobriu-a no Monte São Michel. Portanto, com tantos buracos históricos na literatura dos micro-organismos, como é que se consegue estabelecer o que é dentro da costa europeia ou da costa... Eu digo, a única possibilidade, até mesmo em situações em que há longos séries de dados muito longas, todas essas séries começaram por uma fase em que o impacto do homem nos sistemas já é suficientemente marcado para ficar sempre a dúvida, quer dizer, em 1950 já os lastros dos navios circularam. Portanto, só há uma maneira, ou nas espécies que produzem registro fóssil, está ou não está, e a partir de quando é que aparece. E qual é a distribuição geográfica fóssil dessa espécie, para se perceber a sua biogeografia natural. Atualmente, a outra ferramenta é a ferramenta molecular, comparação da genética de populações e perceber de que maneira é que distam essas mesmas populações, procurar indicadores moleculares que nos possam ajudar a compreender a história da expansão da espécie. Mas então, em termos de política, estabelece o que é uma flora histórica ideal, por exemplo, para as costas? Não, isto aqui não temos esse objetivo. Temos o objetivo de estudar aquilo que nos aparece. Não conseguimos nunca. Seria impossível. Seria impossível. Isso não se pode fazer. Mais difícil. Acho que é uma luta um bocado difícil de avaliar. Muito bem. Vamos terminar, para eu não ser incumpridora com muitos dos nossos oradores às nossas palestras. Por falar em futuros oradores, nós temos uma palestra marcada para dia 27, da próxima semana. Mas dia 27 é greve geral, portanto achámos por bem desmarcar essa palestra e adiá-la uma semana, porque vamos ter vários problemas com transportes e eu até mesmo na faculdade não sei quem é que irá aderir à greve. Portanto, a palestra de dia 27 de junho, que é de João Ramajal, vai passar para dia 4 de junho. Esta vai ser a última palestra deste segundo trimestre deste ano e, seguidamente, lançaremos o programa do próximo trimestre. Surpresas, palestras muito boas, palestrantes muito interessantes, portanto, contas convosco.